Olá, segundo vídeo de matemática financeira no canal Direto ao Ponto, hoje sobre princípios básicos de nomenclatura de determinadas quantias, já associando com alguns botões da HP12C que você vai precisar conhecer, e mais alguns passinhos da teoria matemática mais básica para você poder entender tudo e não decorar nada. Vamos lá? Beleza, a primeira noção que eu quero passar para você é o que significa falar tantos por cento de alguma coisa. Fecha aspas. Quando a gente fala tantos por cento de alguma coisa, cada um desses pedaços da frase tem um significado matemático, que é o quê? Tantos por cento é a porcentagem, é a proporção daquela alguma coisa que a gente está considerando. Então, por exemplo, 25% de alguma coisa. Vamos supor que essa alguma coisa seja R$200. Uma coisa importante de você saber é que em matemática, D corresponde ao sinal e à operação de multiplicação, ou vezes, que é a mesma coisa. Então, se eu falo 25% de R$200, é equivalente a eu pegar 25% e multiplicar por R$200. Daí, lembrando das conversões do último vídeo, 25% é a mesma coisa que 0,25. E isso vezes R$200, 0,25 vezes 200, vai dar pra gente R$50. Uma outra forma de ver isso é operando a mesma conta, só que com fração, com a forma fracionária, que também foi vista no primeiro vídeo. Então, 25% é 25 sobre 100 vezes 200. Para quem já tem o traquejo matemático, você pode dividir por 100 em cima e embaixo. Então, a gente corta zeros e corta zeros. Com isso vai sobrar 2 multiplicado por 25 e 2 vezes 25 é 50 também. Se você tiver com dúvida nesse conceito de por que pode cortar zeros assim, fala nos comentários para eu saber e fazer um vídeo explicando sobre isso. Então essa é a ideia que eu queria passar nesse momento. Tantos por cento de alguma coisa, você vai pegar essa porcentagem e vai multiplicar por aquela coisa para dar o resultado. De que parcela daquele todo corresponde a essa porcentagem dada. O segundo conceito que eu quero passar agora é a questão da frase o investimento aumentou, ou então o investimento teve aumento, o que foi investido teve aumento de uma determinada porcentagem. Então nesse exemplo aqui o investimento aumentou de 25%, o investimento aumentou 25%. Como interpretar isso matematicamente de uma maneira que você não vai confundir e que vai ser útil para os cálculos de matemática financeira? A gente vai traçar aqui uma linha do tempo para visualizar. Então aqui vai ser onde a gente está ao longo do tempo. E a gente vai colocar em barrinhas, na vertical, a quantia de dinheiro que eu tenho naquele momento do tempo. Então vamos supor que nesse mês aqui, eu vou colocar para simplificar o mês de janeiro, simplificar não, para exemplificar, como sendo a situação inicial. Então é aqui que eu vou colocar o meu investimento. Quanto que eu vou colocar? Vou colocar essa barrinha aqui, essa quantidade de dinheiro. E o que eu quero saber é qual vai ser a minha quantidade final, qual vai ser o tamanho dessa minha barrinha lá no final. Então vamos pensar assim, como que a gente chega nisso? O investimento aumentou 25%. Visualmente, mais ou menos, isso daqui é 75% e esse pedacinho é 25% do quê? Do todo, do que eu apliquei. Então eu sei que no final, vamos supor que vai ser no mês de março, então aqui a gente tem a nossa situação final. Vamos supor que aqui o nosso investimento inicial vai ter rendido esses 25%, vai ter aumentado essa quantiazinha aqui a mais. Então, se ele vai crescer essa quantiazinha, lá no final, o que a gente vai ter? A gente vai ter o que a gente aplicou aqui e mais esse pedacinho aqui. Eu vou pegar esse pedacinho aqui que eu vou pintar de verde, eu vou pegar e vou somar ao que eu tinha no início. Então, eu vou pegar, trazer ele, e aí eu vou ter a minha quantidade final, que é o todo que eu tinha, mais 25%. Questão de nomenclatura de matemática financeira que vai ser útil para suas contas e para a gente começar a conhecer a HP12C e os símbolos dela. A situação inicial, ou seja, a quantia inicial que eu coloco nesse investimento, ela pode ser chamada tanto de principal, mas na HP12C ela é chamada de valor presente, ou no caso vai ser, com a nomenclatura em inglês, Present Value, que vai corresponder à tecla PV da sua calculadora HP12C. Então, a quantia inicial que a gente investiu, chamada de principal ou valor presente, é esse pedaço aqui da nossa quantia final. Essa parte aqui, o que é? Se a gente teve um rendimento disso daqui, isso daqui é o nosso lucro. Então, esse verdinho vai ser o lucro. A situação final ela vai ser a soma do principal mais o lucro, ou do valor presente mais o lucro. A gente pode chamar de lucro, pode chamar de rendimento nesse caso,
Enfim, tudo nome da mesma coisa. O importante é a gente entender o conceito. Então, a situação final, ou seja, a quantia que a gente tem ao final do investimento, ela é chamada de valor final. Ah, que criativo. Em inglês, final value. E eu coloquei o termo em inglês de novo para designar a tecla da HP12C, final value. Deixa eu apagar aqui para liberar espaço, mas lembre que isso daqui é o rendimento. Agora, se a gente for transformar isso daqui numa continha de matemática, vamos dar nome aos bois aqui. Essa barrinha azul, que é o quanto a gente colocou no começo, a gente vai chamar de PV, valor presente. A quantidade total no final, a gente vai chamar de FV, valor final, final value. E detalhe que a gente sabe que o final value é igual ao principal, present value, mais o lucro, que é essa barrinha verdinha aqui. O nosso incremento, o nosso rendimento, a nossa taxa, ela é 25%. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever a continha para chegar ao formato de cálculo que eu quero mostrar para você. Vamos partir disso daqui que eu escrevi aqui em cima, que o valor final é igual ao valor presente mais o lucro. O valor final é igual ao PV mais o lucro. Só que eu sei quanto que é esse lucro aqui. Ele não é 25% do valor principal? E aí, como eu falei no começo do vídeo, 25% de alguma coisa é 25% vezes aquela coisa. Ou seja, o nosso lucro é 25% vezes PV. Vou até pegar esse cara e colocar aqui. Esse 25%, quando eu for trabalhar com contas fora da HP12C, e isso é muito importante você ter, quando eu for trabalhar com contas na mão, na calculadora normal, esse 25 aqui eu vou transformar ele em decimal. Vocês já vão ver por quê. Então, eu vou trabalhar com ele como 0,25. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 1 PV mais 0,25 PV. E aqui eu vou usar a propriedade associativa da matemática, que é o quê? Aqui na frente eu tenho 1 implícito multiplicando esse PV. Então, eu tenho 1 vezes PV mais 0,25 vezes PV. Se na sua garagem você tem 2 carros mais 3 carros, você não pode simplesmente dizer que você tem 5 carros? 2 mais 3 carros, que é a mesma coisa que 5 carros. Então, essa é a propriedade associativa. Eu tenho 2 números diferentes multiplicando a mesma coisa, somando. Eu posso juntar os dois aqui e multiplicar aquela coisa. Então, ao invés de escrever 1 PV mais 0,25 PV, eu escrevo 1 mais 0,25 vezes PV. E é assim que eu calculo o meu valor final. E isso vai dar a mesma coisa que 1,25 vezes PV. O que faz muito sentido, né? Porque você tem o todo, né, do PV, que é o que você já tinha, 100% do PV, mais 25% do PV, porque ele aumentou 25%. E essa expressãozinha aqui vai ser muito recorrente nas equações que são apresentadas de matemática financeira. E essa taxa aqui, ela é denominada I, de modo que a equação que é apresentada é que o valor final é igual a 1 mais I vezes o valor presente. Então, essa é a equaçãozinha que você vai ver nos materiais de referência. Só que toma muito cuidado. Esse I, ele também é uma tecla da HP12C. Mas quando você for colocar o valor do I, da taxa de rendimento, na HP12C, você tem que colocar o valor em porcentagem. Então, no caso desse exemplo, você colocaria 25. Mas quando a gente está trabalhando nas contas, como o número 1 que a gente está usando aqui está no formato decimal, o nosso I também vai ter que vir no formato decimal. Então, o seu I, na hora de formular a conta no papel, precisa vir escrito no formato decimal. Nunca confunda isso. Por que isso? Questão de programação da HP12C. A única coisa que ela faz é pegar o valor de 25 que você vai colocar e quando ela vai operar lá dentro, ela faz essa conversão para decimal e opera, faz as contas como você faria aqui no papel. E no caso do problema, se ao invés de um aumento percentual, ser um problema de redução percentual, não vai mudar muita coisa. A diferença é que essa quantia de 25%, ao invés de ser somada, vai ser subtraída do total que você investiu. Logo, você vai ter uma redução daquilo que você investiu. Ao invés de somar um lucro, você vai subtrair um prejuízo. Então, ao invés de somar 25%, você vai subtrair. E aqui também, e na formulinha também. Agora, uma coisa que é importante você não confundir é a interpretação do problema. Um problema pode ser esse, que a gente acabou de ver. O investimento aumentou 25%. Então, a gente vai pegar, para o nosso cálculo de valor final,
1 mais I, sendo I o 25% convertido para decimal, vezes o valor presente, que vai ser igual a 1,25 vezes PV. Mas agora se o problema fosse o investimento aumentou 125%. Aqui cabe observar que 1,25, que é o número que a gente chegou para multiplicar o valor principal do problema anterior, é igual a 125 sobre 100, ou 125%. Mas isso vai ter alguma relação com esse problema? Não. Como ficaria a conta para esse problema? O valor final é igual a 1 mais I. Qual é o meu I agora? É 125%. Para decimal, ficaria 1,25 vezes PV, o que dá 2,25 vezes PV, o que são duas quantias bem diferentes. Então, cuidado para não se confundir com a interpretação do problema, porque ela pode levar a armações de contas errôneas. Então, procure entender bem o processo que a gente usou para chegar nessa formulinha, entender o processo, não decorar a formulinha, que na hora de fazer as contas você vai conseguir fazer com tranquilidade. Você precisa decorar essas fórmulas matemáticas? Não. O ideal é você fazer uma revisão do que a gente fez para entender o caminho para chegar naquela conta. Quando você está fazendo alguma conta de quanto que você deve para alguém, quanto que você precisa pagar para alguém, você não usa nenhuma fórmula matemática. E essa é a ideia quando você estiver fazendo uma conta de matemática financeira, até mesmo na prova da Ancor. A ideia é você ler o exercício, entender o que está sendo pedido e saber fazer ele através de conceitos e não de fórmulas decoradas. E se você precisar da fórmula, você já vai saber como chegar nessa fórmula naturalmente, porque você entendeu o problema. Mas se você ficou com alguma dúvida, coloque nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. Dá like se você gostou, dá dislike se você não gostou, mas não deixe de interagir. Se esse conteúdo estiver te ajudando, se inscreve, compartilha ele com quem está precisando, com quem está fazendo a prova da Ancor também. E salva a playlist e não perde os próximos vídeos. Um abraço, Lucas Silva ficando por aqui e até o próximo vídeo.